Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá pessoal, para todo mundo que está aí lavando a louça, fazendo alguma coisa em casa, se locomovendo a pé ou em algum veículo, fazendo alguma coisa ligada ao GAC, bom dia, boa tarde, boa noite e feliz 5 anos para todos nós. Eu sou Marcos Tanaka Riz, esse é o episódio 250 do podcast Áreas Contaminadas, um episódio muito especial, duplamente comemorativo por conta dos 5 anos desse nosso projeto e da marca de 250 episódios, ou melhor, triplamente comemorativo por conta da nossa convidada, a Lilian Coreaço Riz, que é, entre muitas outras coisas, a nossa editora aqui no podcast. Vocês que me ouvem há mais de 5 anos e nos 249 episódios anteriores já ouviram muito eu falar esse nome como uma pessoa que carinhosamente e cuidadosamente faz as edições do nosso podcast e que tenho também a honra de chamar de minha esposa. E falar com ela aqui, trazer ela aqui no podcast é algo que muitas amigas e amigos nos pediram muitas vezes, então esse dia finalmente chegou. O podcast é oferecido há 4 desses 5 anos da nossa caminhada pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Esse apoio é realmente muito importante para nós, não só pelo apoio financeiro, mas também por nos dizer que somos relevantes e importantes a ponto das pessoas se disporem a ir até o site do Apoia-se e se comprometerem a contribuir com uma iniciativa que não vai recompensá-las diretamente, mas vai tentar construir coletivamente um GAC mais forte, mais coeso, mais tecnicamente preparado e com isso contribuir para uma sociedade melhor e mais justa. Em nome da família ECD, agradeço demais aos 45 apoiadores e apoiadoras ativos na nossa campanha, cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza continuaremos caminhando lado a lado com vocês. Se você também quiser, se você também puder, junte-se à nossa campanha no Apoia-se. É muito simples, basta entrar no site apoia.se/ecdambiental. O nosso podcast conta também com o importantíssimo apoio de 4 queridas empresas patrocinadoras, o que nos enche de muito orgulho, por serem 4 empresas muito grandes, muito importantes, relevantes, renomadas no mercado, que quiseram unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho, mostrando que estamos sim no caminho certo e isso é uma coisa bastante legal. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Veja o site da Clean, www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito financeiramente e também nos dizem para continuar e nos dão muita força. Com certeza continuaremos por muito tempo. Eu queria inicialmente agradecer muito às pessoas que nos enviaram as perguntas para essa conversa. A Tamara Dias, o Felipe Ferreira e a Nádia Hoffman, um trio que tinha o Clube do Podcast lá atrás, quando eles ouviam e discutiam os episódios em conjunto, o que nos enche de muito orgulho, muita satisfação. Também ao William Taquia, ao Alain Humberto, a Tatiane Grilene, a Jane Flora, a Juliana Mantovani e a Sueli Almeida, pessoas muito queridas, que nos ouvem desde o início dos nossos projetos, que sempre nos deram muita força, fizeram muitas sugestões e sempre externaram muito carinho conosco, o que igualmente nos deixa muito felizes. Todas essas pessoas foram muito gentis por nos mandar essas perguntas, que vão nos ajudar a conhecer melhor a mente, o coração, a alma e os braços por trás dos nossos episódios. Então esse episódio com a Lilian foi solicitado muitas vezes nos últimos 5 anos, mas ela sempre relutou em participar, um pouco porque achava que não tinha muito a dizer para as pessoas do GAC, por conta da sua timidez e por outros motivos, né? Mas com certeza ela tem muito a dizer. Ela me ensina muito todos os dias há 27 anos e certamente vai ensinar alguma coisa a quem estiver ouvindo esse episódio, ainda que não sejam conceitos técnicos do GAC. Mas ela vai nos mostrar o desprendimento, o carinho, o amor, a empatia, uma grande capacidade de realizar o que se propõe a fazer e um talento impressionante para entender o que o outro precisa e ajudar esse outro. Ou seja, ela tem tudo o que precisamos para construir um mundo melhor. É uma pessoa maravilhosa, que admiro muito e que, na minha opinião, merece muito ter a sua voz amplificada para os amigos e amigas que nos ouvem. E hoje chegou o dia, espero que vocês gostem. Antes de começar o episódio em si, eu queria responder uma pergunta que sempre nos fazem, né? Como nós nos conhecemos? É um negócio interessante. Eu morava numa república em São Paulo
E nessa república morava uma pessoa de Sorocaba, que é o Fernando, né? O Fernando, ele cursava veterinária na USP. E lá, em algum momento, o Fernando começou a namorar uma menina chamada Eliane, também veterinária da USP. E durante essa nossa convivência, ela falou que tinha uma irmã que achava que eu gostaria de conhecê-la. E isso aconteceu mesmo. Então, ela que nos apresentou, e eu realmente gostei bastante de conhecê-la. Espero que ela tenha gostado de me conhecer também. Naquele tempo, eu era professor de educação física na ET Guaraci Silveira, hoje é TEC Guaraci Silveira. Eu era criador de peixes ornamentais, com desejo de ter um sebo. E ela era uma princesinha da arquitetura do Mackenzie, né? Os meus gostos culinários eram duvidosos. Inclusive, eu vou contar aqui também uma história interessante do nosso primeiro encontro mesmo. A Eliane nos apresentou e tal, e a gente ficou conversando, assim, um pouco à distância, às vezes a gente se encontrava, mas o nosso primeiro encontro, até hoje ela tira sarro de mim, porque eu a levei para conhecer na Alta Gastronomia de São Paulo. Não sei se vocês conhecem, perto do portão principal da USP, ali atrás tinha uma rua, né, que à noite ficavam umas barraquinhas ali, que vendiam cachorro-quente, que vendiam comidas assim, comida de rua, né, e eu levei ela lá para comer um sanduíche de calabresa. Então essa foi o nosso primeiro encontro comendo sanduíche de calabresa lá no portão principal da USP. Então, os meus gostos culinários, ela percebeu que eram um pouco duvidosos, né? E ela já conhecia restaurantes bem mais bacanas, né? Um pouco diferentes do que eu costumava frequentar. Eu propunha para ela a trilogia dos shoppings chiques de São Paulo, o Raposo Shopping, o Continental Shopping de Osasco e o Shopping Butantã. E ela queria o Shopping Morumbi, Shopping Ibirapuera, Iguatemi e tal. Eu gostava de ler muito, né? Ainda gosto, né? De ler bastante. Ela preferia artes plásticas, design e tal. Mas as coisas foram se acertando muito bem, ainda bem, né? Sorte minha. E nós fomos formando uma parceria muito sólida, onde eu aprendi muito sobre a vida em muitos, muitos aspectos. Imagino e espero que ela também tenha crescido um pouco comigo. Em janeiro de 2008, já quase 10 anos desse nosso primeiro encontro, que foi em outubro de 1998, né? Quase 10 anos depois, janeiro de 2008, nós casamos. Eu a convenci a morar em Sorocaba, o que ela relutava no início, mas hoje ela gostou bastante daqui, gostou tanto, que as duas irmãs dela, mais o pai e a mãe dela também moram aqui, e melhor ainda, moram no mesmo condomínio que nós. Posso dizer com isso que sou um cara de muita sorte. Então é por isso que eu não jogo muito, afinal, minha sorte foi toda pro amor. Então é isso aí, fique agora com as palavras de Lilian Coreaço Riggs. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com o episódio especial 250 do podcast Áreas Contaminadas, que também comemora os 5 anos da existência desse canal aqui de divulgação científica na área do gerenciamento de áreas contaminadas. Hoje temos aqui mais uma convidada ilustre, dessa vez muito ilustre, talvez a mais ilustre de todas, Lilian Coreaço Riggs. Lilian, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. E aí, como é que você está se sentindo gravando mais esse episódio? Mais esse não, né? Esse episódio super especial, comemorativo, para todos os nossos ouvintes e as nossas ouvintes do podcast. Estou super animada de participar desse podcast de comemoração de 5 anos. Faz tempo que o Marcos queria fazer essa gravação. Queria agradecer todo mundo por ter mandado as perguntas, por acompanhar a gente durante esses anos, pelo carinho, pela participação. Obrigada, a gente só está aqui por causa de vocês. Muito bom, Lilian. Muita gente sempre me pediu para te entrevistar, tá? Hoje chegou o dia. E nós temos também aqui, não só você, mas um convidado especial, Vinícius Coreaço Riggs. Vini, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao podcast Áreas Contaminadas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui para ver as perguntas e comentar elas. Obrigado, pessoal. Então, pessoal, vamos às perguntas que os nossos queridos ouvintes, as nossas queridas ouvintes mandaram para a gente fazer para a Lilian. E dessa vez vamos fazer uma entrevista um pouquinho diferente. Quem vai fazer as perguntas é o Vini e a Lilian vai responder. Então vamos lá, vamos começar, Vini, por 2 perguntas do Willen, nosso amigo Willen Taquia. Então vamos lá, Vini, pode começar. Primeira pergunta do Willen. O que seria um dia perfeito para Lilian? Oi, Willen, tudo bem? Obrigada pela pergunta. Vou te responder o seguinte. Um dia perfeito para mim é quando dá certo da gente marcar um encontro com todos os meus primos e as minhas tias. A gente tem uma família muito próxima e meus primos são super animados e a gente adora marcar vários tipos de jogos. A gente gosta de jogar alguns jogos como imaginação, celebridades, detetive. Tem uns jogos muito legais que a gente chama de Tanaquíadas e a gente se diverte muito, é muito bacana. Eu acho que esse é o dia perfeito.
E quando tem esses encontros, além das conversinhas e dos jogos que você falou, né? As Tanaquedas, tem muitos jogos adaptados, né? Que é para todo mundo poder jogar, desde as crianças aí, pequenas até as tias, né? Mas enfim, você também gosta de jogar com o pessoal hockey, né? Curling, gosta de cantar no karaokê. E a gente tem alguns jogos de tabuleiro também, né? Que a gente costuma jogar com o pessoal, né? Então é uma variada oferta de coisas divertidas que você gosta. Esse é o dia perfeito, então? É isso aí. O pessoal é muito animado e a gente faz vários tipos de jogos diferentes. Então, por exemplo, tem vezes que a gente consegue marcar um encontro na praia. E aí o pessoal joga jogos simples, como taco, vôlei. As tias adoram participar também. É bem bacana. O pessoal é bem animado. Bom, Vini, legal. Essa foi a primeira pergunta do William. Agora fala aí a segunda pergunta que o William mandou pra gente. Qual foi a maior lição que você já teve na vida? Acho que a maior lição, eu acho que é e foi com meu sobrinho. Ele nasceu com um problema bem grave no coração. E a gente passou por vários momentos bem difíceis. E a gente teve que acreditar em várias coisas. A gente fez tudo o que a gente podia e que não podia, porque nada era perdido. Então, a gente não pode deixar de ter fé, a gente não pode deixar de acreditar, a gente não pode perder as esperanças. Foram vários episódios de internação e de cirurgias e de procedimentos bem complicados. Ele está super bem agora, graças a Deus. Quando a gente estava no hospital e estava nesses momentos bem complicados, eu pensava que a gente tem que viver bem, que a gente tem que viver da melhor forma possível, aproveitar cada momento, cada episódio da nossa vida, porque a vida passa muito rápido. Bom, Vini, é o seguinte, agora uma outra ouvinte querida fez mais duas perguntas pra gente, a Tatiane Grilene. Vai lá, Vini, a primeira pergunta da Tatiane. Lilian, como foi aceitar esse desafio sobre a decisão do Tanaka de desistir da educação física e migrar para o GAC? Imagino que tenha sido uma baita decisão difícil e que precisou de muita coragem para começar algo novo, visto que ele já se encontrava estabilizado na antiga profissão. Como foi isso? Oi, Tati, tudo bem? Então, a gente já namorava nessa época e eu acho que o maior desafio não foi para mim, né? Foi para o Marcos, porque ele sempre gostou muito de lecionar. Ele adorava a escola que ele estava dando aula e ele teve que desistir. Talvez não foi desistir totalmente, porque ele por um tempo ele continuou indo algumas vezes por semana, alguns dias por semana, para não precisar largar totalmente. Mas ele, para passar a se dedicar para ECD, não era um assunto que ele dominava, então foi bem complicado. Então ele teve que ter bastante determinação, ele teve que estudar muito, ele teve que se empenhar muito. Inclusive ele começou a fazer a faculdade de engenharia ambiental na Unesp, o que no final acho que ele até gostou, porque acabou adiando um pouco a data do nosso casamento. Isso aí é intriga, não tem nada a ver, não. Tinha um amigo nosso que falava assim, agora, Tanaka, qual vai ser a próxima coisa que você vai fazer para não precisar casar? Isso é intriga, Tati. Isso aí não houve essa história da Lilia, não. Mas vamos lá, Vini, a segunda pergunta da Tatiane. Sabemos que você e o Tanaka são muito parceiros. Podemos ver pela forma como o podcast é conduzido. Sei que você é arquiteta, mas com tanta vivência nos conteúdos do ECD, você não tem interesse de também migrar para atuar efetivamente no GAC e não somente nos bastidores? Então, essa é uma pergunta até que fácil para responder. Na verdade, eu trabalhava com um escritório de arquitetura, era especializado em licenciamento ambiental. Eu acabei, por incentivo do Marcos, fazendo a pós-graduação de GAC no Senac em 2007, junto com ele. E eu tive certeza absoluta que eu não tinha a menor condição de atuar na área de GAC quando a gente teve aula de química e de hidrogeologia, né, Marcos? Na pós, pois é, era difícil. Gente, o que é isso? Eu passava muito mal no dia que tinha avaliação. Então, não tem a menor condição de eu trabalhar no GAC. No GAC na parte técnica, né? Você disse, mas você trabalhava, né, com licenciamento ambiental que tinha interface com o GAC, né? Mas a parte técnica você se assustou um pouco com a hidrogeologia química, mas o GAC não é tão difícil assim, você se daria bem nessa história aí. Mas você prefere os bastidores, então? Eu falava pro Marcos que se não fosse por ele, porque muitos trabalhos lá da pós eram em dupla, e se ele não fosse minha dupla, eu não ia ter conseguido terminar a pós. Não, é exagero, isso aí é exagero, mas enfim, ainda bem que você terminou, né? Foi um ano interessante pra gente, né, Li? No final daquele ano de 2007,
A gente estava nos preparativos finais do casamento, que foi em janeiro de 2008, certo? Exato. Mas finalizando, Tati, os bastidores tá perfeito para mim. Vini, agora 2 perguntas do nosso amigo Alan Humberto. Primeira pergunta. O que te inspira no seu dia a dia? Oi, Alan, tudo bem? Obrigada pelas perguntas. Eu acho que a minha resposta é meio clichê, mas eu acho que você, agora, recentemente, você pode entender isso também. Com certeza é o Vini que me inspira todos os dias. Eu acho que é muito difícil ser mãe. A gente tem medo de tudo, muitas preocupações, culpa de tudo, mas é um amor sem fim e faz a gente querer ser pessoas cada vez melhores e lutar por um mundo cada vez melhor por ele, para ele. Legal, o Alan certamente sabe disso e pensa o mesmo, Li. Pensa o mesmo. Vamos lá, Vini. Faz a segunda pergunta do Alan para a mamãe. Qual foi o momento mais marcante da sua trajetória como mãe, esposa e profissional? E como isso impactou na sua visão sobre a vida em geral? Eu acho que eu não estava preparada para ser mãe. Eu não sei se alguém está com o primeiro filho, na verdade. São muitas dificuldades, muitos desafios, muitas inseguranças, e a nossa vida muda completamente, né, Marco? Sim, muda completamente. Muitas coisas deixam de ser prioridade, porque a gente escolhe, a gente quer isso, mas não é fácil. A gente começa a ver que o mundo não gira só em torno da gente mesmo. A gente começa a perceber o que realmente importa, porque tem um serzinho que só depende da gente e do que a gente tem para oferecer. E a gente quer um mundo de possibilidades para ele. E a gente quer um mundo melhor também para ele. E a gente quer um mundo melhor para ele. Bom, Vini, vamos lá agora. São uma série de perguntas da nossa amiga Jane, a Jane Flor. Fala aí a primeira pergunta da Jane, Vini. Qual foi o momento mais marcante ou inesperado desde o início da sua atuação no podcast? Oi, Jane, tudo bem? Ai, Jane, eu acho que foi a entrevista do meu cunhado e do meu sogro. Foi bem marcante para mim. Eu fiquei super emocionada, porque eu estava lá o tempo todo. E foi super difícil, né, a passagem, a mudança. E eu lembro de quando as coisas estavam bem complicadas, que o Marcos me perguntou o que a gente fazia. Se era melhor a gente morrer de pé ou seguir ajoelhado. E a gente decidiu morrer de pé. E aí ele falou para mim que ia ser muito difícil, que a gente tinha que se preparar, que ia ser bem complicado. Mas acho que a gente está conseguindo. E a gente tem encontrado pessoas maravilhosas nesse caminho. Bom, esse foi um episódio que você falou foi marcante, né? Foi emocionante. De fato, nós estamos conseguindo, né? Ainda bem, encontramos bastante gente para ajudar, aulas e tudo mais. Muita gente nos ajuda aqui no Apoia-se também, nos patrocínios e tal. Então, isso tem sido muito interessante. Tem algum assunto que você ainda quer muito trazer para o podcast, mas ainda não rolou? Então, na verdade, eu acho que o Marcos tem alguns assuntos que ele gostaria muito de abordar, mas eu acho que são assuntos muito polêmicos e eu proíbo ele. Então, não vai rolar. Existem alguns temas bastante polêmicos, realmente, né? Que a gente fala sobre eles, né? Mas o assunto polêmico só por ser polêmico, que vai assim deixar algumas pessoas magoadas, para que a gente vai tratar, não é isso? Vamos lá então, Vini, mais uma pergunta aí da Jane Flor para a mamãe, vai lá. Quem foram as pessoas que mais te inspiraram durante essa jornada? Eu acho que tiveram umas pessoas bem especiais que ajudaram muita gente. A gente tem um apoio enorme da nossa família, amigos da vida pessoal e da vida profissional. A família ECD é muito especial, mesmo a gente não estando junto ainda hoje, mas existe um vínculo enorme. Então, essas pessoas são as pessoas que inspiraram a gente bastante nessa jornada. Legal, Vini. Mais uma pergunta interessante aí da Jane. Essa é uma pergunta bastante curiosa. Vai lá. Se você pudesse entrevistar qualquer pessoa do mundo, quem seria e por quê? Jane, eu gosto muito de fotografia e eu gosto muito do trabalho do Sebastião Salgado. Eu li a biografia dele e eu assisti uns TED Talks dele, que ele fala sobre a vida, a luta e o trabalho. E eu fiquei super fascinada. Foi uma perda enorme esse ano que a gente teve. E eu penso que eu acho que ele seria uma pessoa incrível para ser entrevistada. A gente foi para umas exposições, né, Eli? Foi bastante interessante. Nós vimos a da Serra Pelada, nós vimos a da Amazônia. Qual dessas você gostou mais ou
Quais dessas você gostou mais? Foi bem bacana. Eu acho que da Serra Pelada é muito impressionante. Qual foi aquela que a gente foi dele aqui em São Paulo? A da Serra Pelada foi Foi em em Santos. Santos, A de São Paulo da teve Amazônia. um no Sesc Pompeia, que foi da Amazônia. São umas Isso. fotos maravilhosas. Eu gosto muito das fotos dele da Amazônia. Tem umas fotos maravilhosas dele na Sibéria. Tem uma história dele que ele fala que ele estava tentando tirar umas fotos, ele estava no helicóptero da Sibéria e ele tinha que deixar a porta do helicóptero aberta. E ele estava com paralisia facial em metade do rosto. E ele tinha que deixar a porta aberta e, ao mesmo tempo, ele não conseguia piscar. Ele quase perdeu a visão dele para poder tirar as fotos no momento certo, com a janela, com a porta do helicóptero aberta e com o olho sem poder piscar. Fala do episódio do lince lá, que ele tava lá não sei quantas horas pra tirar foto do lince, e no final ele pegou e só olhou o lince, não tirou foto. Essa não foi dele, essa foi daquele filme que a gente assistiu, do Walter. Ah, é Foi verdade. desse filme. Porque assim, ele ficava olhando a cena e aí ele perdeu a foto para poder admirar o momento, né? Não foi? Foi isso mesmo. Era muito legal, esse filme é muito bacana. A Vida Secreta de Walter Mitty. Vai lá, Vini, mais uma pergunta da Jane. Qual episódio mais te surpreendeu? Ai, Jane, tiveram vários episódios bem bacanas, várias histórias de superação, né? Cada um com a sua batalha, mas todos querendo o mesmo objetivo de aprender, de fazer o que é certo, de lutar por uma vida e um mundo melhor. É muito inspirador para a gente que está gravando, para a gente que está editando, e dá bastante força para a gente continuar. Mas quando eu vi essa pergunta, o episódio que veio na minha cabeça foi um que a gente deu muita risada, que foi do Esturro da Onça, que foi um episódio super ouvido também, e que acho que tanto para gravar como para editar era só risada. E foi até difícil de editar as risadas, porque era o episódio inteiro. Foi muito divertido. Esse episódio foi um episódio muito bacana, foi com o João Paulo Dantas, com o Danilo Tibana e com o Fabrício, que está na Fulgel. E realmente eram só histórias, né, de campo, né, histórias de vida do campo, do GAC e de outras coisas também. E realmente foi difícil de editar e foi difícil de gravar, porque era realmente muita risada. Muito mais risada do que história, quase que as pessoas não conseguiam acabar de contar a história de tanta risada que dava. Inclusive é uma boa ideia, vamos tentar fazer uma segunda edição do Esturro da Onça aqui um dia desses. Boa, vamos fazer. Vai lá, Vini, mais uma pergunta. O que mudou na sua vida pessoal desde que começou o projeto? E aí, Vini, essa daí você podia me ajudar a responder, hein, Vini? Eu acho que o que mais mudou depois que a gente começou a gravar os podcasts foi a dinâmica aqui da nossa casa. Com a entrega do galpão da ICD, a gente teve que se adaptar em várias coisas aqui em casa, nos espaços, nos barulhos, e a gente teve que aprender a conviver 24 horas juntos. Daí eu acho que a gente já pode ir para a próxima pergunta, Vini. Teve algum momento desafiador em que pensou desistir do podcast? Como superou? Então, Jane, foi exatamente nesse momento, quando o Marcos passou a trabalhar full time dentro de casa. Para falar a verdade, eu ainda não superei. Não é, Vini? Ó, o Vini tá fazendo joinha. Bom, vamos lá então. Depois dessa lambada na cabeça, vamos para a última pergunta da Jane, Vini. Vai lá. O que os ouvintes ainda não sabem sobre você? Eu acho que alguns ouvintes já sabem, mas talvez não a maioria. Talvez só os amigos que fizeram pós-graduação com a gente. É que eu sou uma pessoa muito brava. Lá na pós, o pessoal me chamava de Puca, que eu não sei, na verdade, se é da época de vocês, se vocês conhecem a Puca. Agora, Vini, tem uma pergunta interessante da nossa amiga Nádia Hoffman. Vai lá, Vini, faz a pergunta da Nádia para a mãe. Oi, Lilian. Primeiro queria dizer que sou fã do seu trabalho e, como tantos já falaram, dá para ver todo o carinho e cuidado em cada edição. A pergunta que eu quero fazer é se você já gostava de ouvir podcasts antes de começar a editar, e se sim, quais são atualmente seus podcasts preferidos. E por fim, queria saber que conselho você daria para alguém que quer se aventurar no mundo da edição. Um abraço. Oi, Nádia. Obrigada pelo carinho e pelos elogios. Então, os podcasts são uma coisa mais recente. Eu sou mais velha, então eu sou da época da Nádia Comaneci, do Narciso Vernice, né, Newton? Quase da mesma época que o Newton, gente. Aí também é demais, hein?
Na verdade, eu escutei alguns podcasts para praticar inglês e alguns podcasts que as minhas amigas me indicaram. Eu escuto alguns podcasts do Marcos que eu não consigo editar, mas eu sempre estou correndo muito para cima e para baixo, fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Então, é super difícil encontrar tempo para fazer tudo o que eu gostaria. É uma pena. Eu acho que para fazer uma edição legal, a gente precisa ter um equipamento bacana, um programa bom. Se conseguir separar as vozes em linhas diferentes, acho que é bem interessante também. E no meu caso, eu acho que eu preciso de bastante tempo, porque eu demoro muito para fazer as edições. Né, Marcos? Você demora realmente, mas por que você demora, Lilian? Explica para o pessoal. Eu demoro porque eu sou muito perfeccionista, na verdade. Eu gosto de cortar as palavras bem direitinho, eu vejo a frequência. Quando eu vou juntar, eu aumento muito o zoom da frequência para ver se ela entra na mesma frequência, para não ter cortes. Eu tento tirar os ruídos, tirar as partes que às vezes as pessoas falam não, sim. Então, eu vou cortando tudo isso e deixando o mais linear possível da gravação. Legal. Vocês podem ver que toda edição é feita com muito esmero por Lilian Coreaço Riz, como a gente diz em todos os podcasts. Muito bem, agora vamos a uma pergunta gravada da Juliana Mantovani. Olá, Lilian. A minha pergunta é: o que mais te surpreendeu escutando tantas histórias sobre áreas contaminadas? Eu acho que uma coisa que me surpreendeu bastante, Juliana, foi o tamanho da comunidade do GAC. É uma comunidade muito maior do que eu imaginava e que está crescendo muito e que tem muita gente querendo fazer o que está certo, indo atrás de conhecimento, pesquisando, estudando, e que é muito legal para a gente, porque faz a gente acreditar também, continuar, que estamos todo mundo junto nessa luta. Legal. Vamos para mais uma pergunta gravada, uma pergunta da Tamara. Olá, meu nome é Tamara Dias Quinteiro. Eu participei do episódio 45 junto com o Felipe e a gente também participou do episódio de comemoração dos 3 anos. Estou muito feliz de estar aqui comemorando mais um ano com vocês. A minha pergunta para a Lilian é: Lilian, se você voltasse no tempo, lá em 2020, quando vocês lançaram o podcast, qual conselho você se daria? Para algum desafio, alguma dificuldade que você enfrentou? Um abraço e parabéns! Oi, Tamara, tudo bem? Eu acho que eu falaria para mim mesma para a gente tentar fazer uma reserva e juntando um dinheirinho para a gente conseguir investir mais em equipamentos, na acústica das gravações dos podcasts. Mas eu também não sei se isso adiantaria muita coisa, porque eu não sei se seria possível a gente fazer isso, a gente fazer essa poupança. Será que ainda existe poupança? Se ainda as pessoas ainda fazem poupança? Tem a caderneta de poupança aspa, sabe? Então, tipo isso, eu acho que a gente poderia ter feito isso, ou poderia pensar nisso, mas ao mesmo tempo eu não sei se a gente conseguiria. Legal. Mais uma pergunta gravada do Felipe. Oi, pessoal. Aqui quem está falando é o Felipe Ferreira. Eu fico muito feliz de acompanhar a trajetória desse podcast, que está cada vez mais consolidado, né, na nossa área. E eu queria ouvir da Lilian quais que são os episódios mais difíceis de editar. Os screening de notícias, ou aqueles mais técnicos, ou os que envolvem a entrevista de alguém. Forte abraço. Oi, Felipe. Eu acho que os episódios que são um pouco mais difíceis de editar são das entrevistas, porque depende muito de onde a pessoa entrevistada está gravando, do barulho onde ela está, do fone que ela está usando, do aparelho. Às vezes tem um chiado super difícil de tirar, ou a gente tem uns tiques que eu só percebi isso depois que eu comecei a fazer as edições. Eu mesma tenho uns tiques bem engraçados, assim, de fazer uns estalos com a língua, assim. Não sei se dá para escutar os meus estalos. Ou falar muito como eu estou falando, ou então, tipo assim. Normalmente no meu dia a dia eu falo muito rápido, o que complica numa edição. Falo muito alto, ou a pessoa aumenta o tom de voz muitas vezes na mesma frase. Eu acho que outra coisa bem difícil são as emendas das palavras, que as pessoas não terminam uma palavra e começa com outra. Então, assim, é muito pessoal, né, de cada entrevistado. Então, complica um pouco mais para fazer as edições. No caso do Marcos, quando ele faz as gravações dele de podcasts técnicos,
Tem vezes que eu dou muita risada, porque ele mesmo conversa com ele mesmo, ele xinga a maritaca, ele fica nervoso, ele reza, ele faz de um tudo no meio da gravação. E é bem divertido, dá vontade de não tirar para vocês verem como que é a vida maravilhosa do podcast. Ô, mãe, o negócio que você falou de ficar falando muito rápido e tal, é ansiedade, é rede social. É, mas eu não vejo rede social. Só o mínimo para saber das notícias do dia. Mas eu gosto muito de fazer as edições. O único problema é o Marcos, que ficou o tempo todo me apressando, só porque eu demoro demais para fazer. E ele não tem paciência de esperar. Bom, isso aí também é uma intriga. Isso não é nada disso, não. Quem manda, todo mundo sabe quem é aqui. Mas vamos lá, Vini. Vamos para a última pergunta da nossa querida amiga Sueli Almeida. Bom dia, boa tarde, boa noite, Lilian. Na sua visão de profunda conhecedora do nosso querido Marcão, pergunto: se ele não fosse professor, divulgador científico, ambientalista e apresentador do podcast Áreas Contaminadas, o que ele seria? Essa pergunta é muito curiosa, pessoal. Vocês vão dar bastante risada com a minha resposta, eu acho. Bom dia, boa tarde, boa noite, Sueli. No final da ECD, como uma empresa de investigação, o Marcos estava bem frustrado com o mercado, porque as empresas não queriam fazer o que tinha que ser feito, elas queriam fazer o mínimo possível para poder engambelar os órgãos ambientais. E olhe lá, né? Não era uma opção, ou para muitas empresas, gastar o que tinha que gastar para fazer uma boa investigação, uma boa remediação. Na visão deles, tudo isso era só prejuízo para a empresa, né? O Marcos sempre me dizia que ele tinha nascido para lecionar, que era o que ele gostava de fazer. Então a gente ficou pensando o que podia unir todas as coisas que eram importantes para ele. Ensinar, divulgar conhecimento científico, lutar por um mundo melhor para a maioria das pessoas. Então a minha resposta para você é que ele poderia fazer qualquer coisa que precisasse para sobreviver e para cuidar da gente. Mas eu acho que o que ele faria com satisfação mesmo é o que ele faz hoje, né, Marcos? Eu acho que sim, eu gosto de achar que sim, mas vamos ver. Mas olha, eu tenho uma resposta melhor para você. Eu acho que se ele não precisasse de dinheiro para sobreviver e ele quisesse ser feliz de verdade, ele teria um sebo. Ele sempre fala que o sonho dele era ter um sebo. Ele até sabe já o nome do sebo dele. Qual é o nome do sebo, Vini? Ceborreia. Ceborreia, gente. Só rindo com essa pessoa. Ou eu acho que ele podia ser comediante também. Acho que ele ia se dar bem. Não ia, não. Bom, Lilian, muito bem. Agora é o momento do episódio que a gente vira o jogo. Você pode fazer uma pergunta para mim e para o Vini. Vai lá, pode fazer. Marcos, qual é o assunto que você abordaria em um podcast que eu não deixo você abordar? E quem é a pessoa que você entrevistaria? Bom, são diversos assuntos que a gente gostaria de abordar e por um motivo ou pelo outro acabamos não falando, mas a gente ainda vai falar, assim, razoavelmente sobre esse tema, né? Que é vamos chamar assim, de ecologia do oprimido, né? As soluções da crise ambiental pelo viés anticapitalista, que é a única saída possível. Então a gente poderia falar de teoria Donut, a gente poderia falar de ecossocialismo, a gente poderia falar de uma porção de coisas aqui. Quem eu entrevistaria para falar disso? Tem várias pessoas para falar sobre esse tema que são interessantes, poderiam dar boas contribuições aqui para o GAC. O professor Luiz Marques, por exemplo, o professor Eduardo Sabarreto, o sociólogo japonês Kohei Sato, o autor franco-brasileiro Michel Louvi. Bastante gente boa poderia ser entrevistada sobre esse tipo de tema aqui no podcast, mas infelizmente nesse momento estou sendo aí seguro pela Lilian e a Lilian não deixa a gente conduzir esse tipo de episódio ainda, mas quem sabe ali na frente a gente faz 1 ou 2 episódios sobre esses temas aí. Lilian, uma pergunta que a gente faz também para todos os convidados e convidadas aqui, eu queria que você indicasse para as pessoas aí um filme ou um livro ou uma série. Pode ser ligado ao GAC ou não. O que você recomenda para os nossos ouvintes, para as nossas queridas ouvintes? A Bússola de Ouro, o livro. O Vini ele tem gostado bastante da Bússola de Ouro, mas eu acho que o livro é muito mais interessante do que o filme. Eu acho que seria interessante vocês assistirem esse filme que a gente comentou aqui mais cedo, A Vida Secreta de Walter Mitty. Legal. Acho que vocês vão gostar. E o Lorax? Lorax você já recomendou, é um super filme, vale super a pena, principalmente para quem tem criança. Acho que uma dica boa, uma dica legal é assistir alguns TED Talks do Sebastião Salgado, que fala muita coisa bacana sobre a vida dele, sobre a luta, do trabalho dele, e da Lélia, que é a esposa dele, que é muito legal.
Muito bem, Lilian, obrigado pela sua participação. Obrigado por comemorar conosco os 5 anos do nosso projeto, do podcast Áreas Contaminadas, da newsletter, do canal do Telegram, do nosso Substack. Obrigado por participar com a gente dessa comemoração, também comemoração dos 250 episódios aqui no podcast. E é isso aí, agora o podcast é seu, pode falar o que você quiser. Queria agradecer a todo mundo que segue a gente, pelo apoio, pelo carinho, pelas participações, os patrocinadores, os apoiadores, a luta de todo mundo em querer aprender mais, as dicas, as ideias, a ajuda, as notícias, né, para a newsletter. A gente só está aqui por causa de vocês, por causa de toda essa comunidade. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Até os próximos 250 episódios. Até lá. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio comemorativo dos 5 anos do nosso podcast e também o número 250. Falei sobre isso na newsletter, vou repetir aqui porque é uma boa história. Quando começamos a fazer esse nosso podcast, no meio da fase bem braba da pandemia, o nosso amigo William Derek nos deu uma dica de um vídeo de um pessoal que estava ensinando uma plateia grande a fazer aquele tal de podcast. Uma das dicas deles era colocar o número do episódio com 3 algarismos, indicando que o autor ou a autora tinha a intenção de fazer pelo menos 100 episódios. Isso daria uma força maior ao projeto. E aí assim fizemos, né? E hoje chegamos aos 250 episódios e eu estou aqui pensando seriamente em colocar 4 algarismos, porque a nossa ideia agora é chegar pelo menos nos 1000 episódios. Acho que o GAC tem assunto para isso, e o GAC também tem pessoas muito interessantes para trazermos aqui, temos temas relevantes para discutir, temos energia para continuar, e mais importante de tudo, temos gente querida nos ajudando de muitas formas, e a melhor delas é nos ouvindo aqui todas as semanas. Então estamos muito felizes pelos 250 episódios, um grande marco para nós, também pelos 5 anos aqui juntos, o que é muito mais do que eu imaginava no início daqueles tempos difíceis da pandemia, que esse tempo difícil se juntou ao final da ECD como empresa, né, de prestação de serviço, mas com bastante força de vontade, bastante perseverança e uma pitada generosa de sorte e muita ajuda e apoio dos amigos e amigas, dá para dizer, como no filme, que ainda estamos aqui, tentando de todas as formas construir saídas para o fim do mundo por meio de um GAC melhor, mais baseado em ciência, mais socialmente justo, mais relevante para esse planeta e para todos os habitantes que estão nele. Nossa intenção é comemorarmos muitos aniversários lado a lado com vocês por aqui. Por fim, a felicidade é enorme por mostrar para vocês um pouco da energia fantástica da Lilian. Como cantou o Beto Guedes, no inverno te proteger, no verão sair para pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar, no estio me derreter, para na chuva dançar e andar junto. O destino que se cumpriu de sentir seu calor e ser tudo. Desde aquele dia do sanduíche de calabresa, sinto que eu sou todo. Espero que tenham gostado. Um grande abraço e até a semana que vem, quando começaremos a construir os próximos 250 episódios. Até lá!